Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar de Esporte Clube Corinthians Paulista. Antes, eu peço para você se inscrever aqui no canal, se inscreve, é muito importante para você receber as informações do Corinthians e também deixa o like porque é importante para que o YouTube e as redes sociais em geral possam espalhar as notícias que você vê e ouve por aqui para o máximo de pessoas possíveis. Então curta e compartilhe, o canal É o Time do Povo. Vamos às notícias. Primeiro, o Corinthians anunciou a renovação do Romero por mais uma temporada, até dezembro de 2025, como já era esperado, né? Era uma notícia que a gente já tinha passado aqui, só faltava ser oficializado. Inclusive nas fotos divulgadas pela Agência Corinthians, que é a agência oficial de fotos do Corinthians, do grande repórter fotográfico Rodrigo Coca, não havia nenhuma foto do Romero ainda. Por quê? Porque juridicamente ele não era jogador do Corinthians, o contrato dele tinha acabado em dezembro. Apesar dele já ter acertado verbalmente a renovação, precisava colocar no papel e o Corinthians poderia ter algum problema caso saíssem fotos do Romero treinando com a camisa do Corinthians. O que, por exemplo, ainda não aconteceu com o Kaká e também com o Maicon. Dois jogadores que ficarão no Corinthians. O Corinthians vai comprar o zagueiro Kaká e o Corinthians vai renovar o empréstimo do Maicon junto ao Shakhtar Donetsk. Mas como ainda não estão oficializadas essas duas situações, tanto o Kaká quanto o Maicon não aparecem nas fotos divulgadas pelo Corinthians nos treinos que estão acontecendo no CT Joaquim Grava. Quem também não apareceu até agora é o meia Rodrigo Garro. Ele e o Corinthians chegaram à conclusão que o melhor é que não saiam fotos dele neste primeiro momento, claro, por causa daquele acidente terrível que aconteceu com uma vítima fatal lá na Argentina. E eu concordo, tá certo, porque se você vê uma foto do Rodrigo Garro, qual que vai ser a manchete do jornal? Rodrigo Garro é envolvido em acidente, Rodrigo Garro que passou por acidente, não vai ser Rodrigo Garro, autor do gol, né? Neste momento, as notícias vão ser todas ligadas ao acidente. Então, até para que não aconteça isso, o Corinthians está está negando completamente, zerando as fotos do Rodrigo Garro. Não há fotos do Rodrigo Garro ainda treinando em 2025 com a camisa do Corinthians. E repito, concordo com esta posição, tanto do Corinthians quanto do Garro, de pedir para que não sejam divulgadas, neste primeiro momento, pelo menos, as fotos do jogador argentino. E foram 9 dias, né? 9 dias demorou para sair uma notícia de dívida do Corinthians, de empresário cobrando o Corinthians na justiça. Giuliano Bertolucci, que é um dos maiores, se não o maior empresário de futebol do mundo, sócio de nada mais, nada menos do que Kia Joorabchian. Lembra do iraniano? Quem é mais novo não lembra. Que em 2005 patrocinou o Corinthians com a famigerada MSI. Trouxe Carlito Tevez, Mascherano ao Corinthians, depois fugiu do país porque estava sendo investigado e morando na Europa, virou um dos principais agentes de jogadores do mundo, justamente em sociedade com Giuliano Bertolucci, que está processando o Corinthians em 78 milhões de reais. Vai ter que entrar na fila, né? Vai ter que pegar senha, porque é lógico que o Corinthians não vai abrir o caixa lá, tirar 78 milhões e dar para o Bertolucci. O Corinthians não tem esse dinheiro. Mas o interessante é ver por que o Bertolucci está processando o Corinthians. Mais de 40 milhões de reais referentes ao volante Ramiro. Ramiro, que não deixou saudades no Corinthians, praticamente não jogou no Corinthians, jogou muito pouco, mas o valor devido pelo Corinthians ao Bertolucci pelo Ramiro era de 26 milhões de reais. Eu estou vendo aqui certinho, 26 milhões 411 mil 287 reais em 2021. O Corinthians combinou de pagar esta dívida em 2021 em 24 parcelas. 24 de 1.100.470 reais. O Corinthians não pagou. Esses 26 milhões de reais, que já são muito pelo Ramiro, viraram 42 milhões de reais.
mais precisamente R$ 42.229.432 com juros e multa. Então, um negócio absurdo, a dívida do Corinthians com o Juliano Bertolucci referente ao Ramiro, né? Não é o Renato Augusto, o Cássio, o Guerreiro, que fez os gols do bicampeonato mundial do Corinthians, ou Zidanilo, não, Ramiro, 24 milhões de reais referentes a um empréstimo que o Corinthians fez com o Bertolucci de 6 milhões. Eram 6 milhões e com juros virou 24 milhões. 3 milhões de reais, um pouco mais do que isso, pela intermediação da vinda do Paulinho. O Paulinho, bicampeão do mundo pelo Corinthians em 2012, campeão da Libertadores, foi para o Oriente Médio e teve uma intermediação, ou seja, ele não conhecia o Corinthians, ele não sabia onde ficava o Parque São Jorge. 3 milhões de reais para o Bertolucci, referente à intermediação da vinda do Paulinho. E outras situações mais envolvendo Jô, Léo Santos, Mateuzinho, enfim, o Bertolucci processando o Corinthians aí em 78 milhões de reais. Saiu em muito lugar também atraso de salário do Corinthians, mas eu acho, sinceramente, uma grande besteira, porque o 5º dia útil do mês de janeiro foi agora no dia 7, estamos no dia 9, 2 dias de atraso salarial, sendo que o presidente Augusto Melo já tinha avisado aos jogadores e à comissão técnica que haveria esse atraso no mês de janeiro por causa de fluxo de caixa, e que esse pagamento vai acontecer na semana que vem. Os pagamentos do Corinthians estão acontecendo mês a mês de forma correta. Então eu acho que apesar da gente ter que divulgar que há um atraso de salário, porque mas é uma besteira, 2 dias de atraso salarial não é para fazer um estardalhaço também, né, do tamanho do mundo, colocar em manchetes garrafais, Corinthians atrasa salário, 2 dias de atraso de salário, né? Mas enfim, o pessoal gosta de colocar o Corinthians em manchete para vender. E para finalizar, uma matéria muito interessante da Lívia Camilo, no portal UOL. O CEO da VaideBet, o CEO é o manda-chuva, o cara que manda, o José André da Rocha Neto, ele deu um depoimento na Polícia Civil de São Paulo e foi mostrado a ele uma foto do Cassundé, o Alex Cassundé, que é aquele intermediário da VaideBet, que ganharia 25 milhões de reais por intermediar a negociação entre Corinthians e VaideBet. O dono da VaideBet viu a foto do Cassundé e falou: não conheço ele, nunca vi esse cara na minha vida. Ou seja, o dono da empresa falou que não conhece o intermediário e que foi ele que procurou o Corinthians para patrocinar o clube. Ou seja, essa história de intermediário é uma furada, né? Vamos ver quem que é o culpado disso. Uma coisa é certa, o Corinthians é vítima. A instituição Corinthians é vítima. Agora, alguém que trabalha no Corinthians ou que já trabalhou pode, de repente, ter culpa no cartório, tendo colocado esse intermediário que não existiu, está cada vez mais provado que não existiu intermediário nenhum e poderia ter sido retirado 25 milhões de reais do clube. Não foram retirados porque foi descoberto e paralisou a situação. O Corinthians rescindiu o contrato com a VaideBet. Aliás, a VaideBet rescindiu o contrato com o Corinthians, né? Por isso, não saíram os 25 milhões de reais do clube, mas poderiam ter saído. É uma baita de uma grana e a polícia vai investigar para ver quem tem culpa no cartório. Eu quero falar para vocês que aqui no site tem um fórum e tem um bolão dentro do site, tá? Os links estão aqui na descrição, tanto do fórum quanto do bolão. E o fórum e o bolão dão muitos prêmios aos torcedores inscritos aqui no canal É o Time do Povo. Então entra no fórum, entra no bolão, estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem um link, é só clicar no link e vocês ganham muitos prêmios. Entrem no canal, curtam, se inscrevam, que vocês terão sempre as melhores, mais atualizadas informações do Esporte Clube Corinthians Paulista. Fechou, galera? Um abraço e vai Corinthians!